Voltamos com a secretária adjunta de Abastecimento e Economia Solidária, Juliana Vergetti, falando sobre o Fórum Territorial. E a gente falava sobre essa sensação, essa noção de pertencimento que envolve a comunidade e que é, vamos dizer, um pré-requisito de participação. Sentiram que nessa primeira etapa esse envolvimento foi importante para a construção do processo? Sim, sem dúvida. A comunidade, as pessoas que estão nos territórios, se eles não participarem, se eles não sentirem esse pertencimento e partícipes desse processo, a gente não consegue avançar. Então, as pesquisas já mostram, as cidades que estão evoluindo, elas só evoluem quando a construção é coletiva. Nós estivemos, o ano passado, a convite do Unicef, junto com a comitiva do Unicef, em Medellín, e Medellín é uma referência para o mundo de quanto Medellín, Bogotá e Medellín avançaram. Avançaram sobretudo na tecnologia, na diminuição da violência, na diminuição do uso de álcool e outras drogas e também na revitalização das comunidades. E nós estivemos em algumas comunidades que eram tidas como as comunidades mais violentas, com os piores indicadores e sem dúvida a gente começa a avaliar o quanto essas comunidades evoluíram e o quanto isso se deu com a participação da comunidade. Então, a comunidade, ela está inserida nesse processo de transformação e é isso que a gente pretende fazer aqui em Maceió, é esse o nosso esforço, para que as pessoas, elas sintam-se partícipes desse processo. E ao final de cada fórum desse, Miguel, sai uma comissão, com pelo menos um representante de cada bairro que compõe a região administrativa que está sendo realizado cada fórum. Então, esta comissão, ela vai trabalhar, estas comissões, elas irão trabalhar junto com este comitê, que eu falei anteriormente, que é um comitê que já foi designado pelo prefeito Rui Palmeira, e sem dúvida o nosso objetivo é que seja uma ação de continuidade, de sustentabilidade, e que são passos que nós estamos dando para reescrevermos uma nova história. A solução de continuidade de um processo como esse, ele traz resultados que às vezes não aparecem, nas primeiras estatísticas, mas Sim. Aparece dentro de casa, aparece na rua, e enfim, e com o passar dos anos vão consequentemente aparecerem também nas estatísticas. A partir de quando Maceió, as famílias, vão começar a sentir as primeiras modificações e que vão aparecer também na estatística? Olha, Miguel, nós não temos como precisar uma data, até porque, como você falou, isso é um processo e cada comunidade ela se comporta de uma forma diferente, Tem os fatores internos e os fatores externos e tudo isso contribui. Mas, sem dúvida, a gente acredita que já a partir do primeiro fórum, a gente já começa a colher resultados. Então, quando uma família sai de sua casa, uma mãe com 2, 3 filhos, e vem passar um dia discutindo, participando, sem dúvida já é um processo de mudança, de transformação que vai estar acontecendo dentro do ambiente familiar e, consequentemente, vai contribuir para a mudança na comunidade e isso vai ser apresentado nos indicadores, Nós não costumamos colocar como ponto principal o indicador, porque a gente tem que pensar na criança e no adolescente. Mas como os indicadores são as formas que nós temos de mensurar esses avanços, então a gente acredita sim que ao final desse primeiro momento, que é um primeiro momento que é em 2016, ao avaliarmos já os primeiros indicadores, a gente sim já vai conseguir ter impacto e ter avanços. Mas a gente já começa a ter os avanços a partir do momento que uma mãe, que um adolescente, que ele sai da sua casa e que ele vem participar de um momento como esse e que vem, inclusive, compor uma comissão. Nós ficamos muito felizes porque nesse primeiro fórum tem uma adolescente de apenas 13 anos de idade e é uma adolescente de uma região muito pobre, de uma família muito carente, mas uma adolescente extremamente inteligente, extremamente participativa e que, sem dúvida, ela já é uma líder e, sem dúvida, esse processo de participação dela vai contribuir não só para a melhoria da qualidade de vida da família em que ela está inserida, mas da sua comunidade.
Porque isso vai contagiar, e é isso que a gente quer, que as pessoas, elas também comecem a participar. É lógico que a gente, enquanto população, tem que cobrar, a gente tem que fiscalizar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, não adianta a gente cobrar da prefeitura o recolhimento do lixo se eu pego uma garrafa de água, se eu pego um saco de biscoito, um recipiente e jogo nas vias públicas. Então, vai desde esse processo de conscientização que a gente também pretende trabalhar no caminhar das ações que são propostas para esse projeto em parceria com a Unicef. Um conceito como esse, com base filosófica e também um conceito que já esteve em prática e que tem referências com referendo de um selo internacional de respeito, não poderia ser diferente estar nesse caminho. O que pode atrapalhar aqui em Maceió, já que vocês fizeram um diagnóstico das comunidades, um diagnóstico de projeto, o que pode atrapalhar um projeto como esse? Olha, Miguel, a gente tem que trabalhar muito com a visão positiva das coisas, né? A gente sabe, por exemplo, esse ano um fator que foi um pouco complicador foi o processo político, que é um processo extremamente importante, inclusive para todos nós, né? Todos nós somos seres políticos, mas a gente sabe que durante o período político existe um envolvimento muito grande com as campanhas. Então, podemos observar que exatamente 2, 3 meses antes da finalização do pleito eleitoral, a gente vê que a comunidade ela se volta muito para esse processo de campanhas e ela também fica um pouco desacreditada, infelizmente, né? Porque isso é um processo histórico dos próprios políticos. Mas a gente acha que, fora essa questão, a gente tem muito mais pontos positivos, que, como você falou anteriormente, é um projeto que foi testado. E em sendo testado, foi feita toda uma avaliação daquilo que não deu certo. Você vê, os fóruns territoriais, eles só estão acontecendo posterior ao processo político, para que não tivesse interferência, para que as pessoas, nesse processo de discussão, deixassem de lado o partido A ou o partido B e o partido fosse o partido da criança e da adolescência. Então, nós estamos muito otimistas, porque nós estamos sentindo uma participação muito boa da comunidade, os meios de comunicação, eles estão muito solícitos, nós estamos participando de uma bateria de entrevistas, e tudo isso é importante para que chegue até as pessoas que estão nos assistindo, até as pessoas que estão nos ouvindo, porque a partir daí elas começam também a participar e também a ter esse envolvimento maior. Há de se imaginar que um projeto tão importante, ele tem um calendário, né? Tanto Sim. de elaboração, reuniões de trabalho, execução, diagnóstico, desempenho, enfim. Nós temos esse calendário, ou ele foi atrapalhado, por exemplo, como a Câmara do Rio de São Paulo, que chegaram à constatação de que tivemos menos reuniões e projetos elaborados por conta da Copa do Mundo e também do pleito, a realização do pleito eleitoral, agora elegendo presidente. Isso pode ser também um elemento complicador? O nosso calendário se complicar por causa disso? Não, no nosso caso não. No nosso caso, inclusive, nós recebemos o elogio do Unicef, né? Que Maceió está sendo uma das capitais que, para além do que é proposto pela parceria, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades que são atividades pensadas e propostas por esse grupo gestor. Então, no início, nós estávamos com um calendário de reuniões mensal. E, por incrível que pareça, nós estamos tendo reuniões praticamente semanalmente. Então, a gente realiza um fórum, sente necessidade de reunir, de aprimorar, de acrescentar alguns elementos que possam contribuir de forma positiva
para o resultado desse fórum. Essas oficinas realizadas com a universidade são uma ação que só Maceió realizou. Esse chamamento dos líderes comunitários, dos empresários, nós reunimos no Museu de Imagem do Som mais de 200 lideranças das 5 regiões administrativas. Só Maceió fez essa ação preparatória. Ação preparatória com os adolescentes. Então, nós temos também uma parceria com a ONG São Bartolomeu. Isso é uma parceria já direto do Unicef. Então, a ONG São Bartolomeu vem participando desse processo, mobilizando adolescentes, mobilizando jovens, identificando aqueles jovens e aqueles adolescentes que têm uma participação mais efetiva na comunidade. Então, tudo isso são ações que estão agregando valor ao calendário proposto inicialmente pelo Unicef. Então, existe um calendário que é proposto pelo Unicef para as 8 capitais. Para além dessas atividades propostas, Maceió tem um segundo calendário que agrega ações a esse calendário e que nós estamos desenvolvendo muito bem, graças a Deus, e que o período eleitoral em nenhum momento influenciou. Nós ajustamos sim as atividades que, avaliados pela comissão, poderia ter algum fator complicador por conta do pleito eleitoral. Então, nós tínhamos os meses de setembro, outubro e novembro, os 3 meses para a realização dos fóruns e optamos em realizarmos todos no período de 30 de outubro a 30 de novembro. Então, vai ser um esforço maior da comissão, porque nós estaremos realizando praticamente um fórum por semana. Então, essa comissão toda está envolvida, trabalha, inclusive nós temos 2 fóruns que serão realizados dia de sábado, mas tudo isso em comum acordo e sem nenhum prejuízo ao nosso calendário. Pelo contrário, na avaliação nacional, Maceió foi inclusive tida como referência entre as 8 capitais. A gente está em pleno andamento. Agora, se tiver alguém que gostaria muito de participar, de fazer parte das discussões e dar a sua contribuição, o que essa comunidade deve fazer, o que essa pessoa deve fazer? Olha, nós temos um e-mail chamado pcunicef@gmail.com. Então, essa pessoa ela pode entrar em contato através desse e-mail. E nós temos 4 fóruns comunitários que serão realizados. Então, nós teremos um fórum que será realizado agora no dia 11 de novembro, no horário da manhã, na sede da Guarda Comunitária, que fica ali no Vergel. Nós teremos que é um fórum que vai estar reunindo lideranças, comunidade da região administrativa 2, que é aquela região ali do Vergel, Pontal, Ponta Grossa, Dique Estrada. Nós estaremos realizando no dia 14, esse será realizado no período da tarde, das 13 às 18 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação. E estaremos reunindo a comunidade, população, empresários, lideranças da região 4, que é a região que vai Bom Parto, Mutange, Bebedouro, Chão de Bebedouro, Fernão Velho, Rio Novo, ABC. No dia 22, estaremos realizando o 4º Fórum Territorial, que é o Fórum da região do Tabuleiro e adjacência, que será realizado no CAIC UFAL, a partir das 8 horas da manhã, e estaremos finalizando esse primeiro ciclo de fóruns territoriais no dia 29 de novembro, ali na Escola Rubens Canuto, no Benedito Bentes 2, para toda a região do Benedito Bentes. Então, o interessante é que as pessoas elas participem no fórum da sua comunidade, porque elas vão contribuir, né, com a vivência e com o conhecimento da sua comunidade. Muito obrigado, secretária, pela entrevista. Nós que agradecemos. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.